Você tinha falado da Hannah. O Morin faz uma análise seguinte, que esses judeus, todos que se destacaram, inclusive Einstein, Freud, tudo, eles não são No bem, livro dele lá, não são bem da religião. dezenas desses judeus. Eles não são, eles são gentios e não são mais da religião, porque esses que são muito lá fanáticos da religião, eles não vão se destacar. Fundamentalistas. Então, a própria Hannah, que era independente lá, ela era independente. mas era mal vista pelos judeus. Mas ela colocava que ela era mais judia do que alemã, do que qualquer coisa. Sim, também, porque muitos desses gentios, por causa do nazismo, ela escreveu isso. Por causa do nazismo, eles se sentiram judeus, mas ela não segue aquela... todos esses que se destacaram, agora tem um monte de filósofos alemães que são gente de origem judia até. São, grande parte deles. E outra coisa, o Morin faz uma listagem. E ele faz essa listagem. Dá no livro dele. É interessante o livro disso. E esses que se destacaram, eles estão fora da religião em si. Eles são considerados judeus, mas não são religiosos. Ele coloca até que são universalistas, o termo que ele usa. Eles não são sionistas, porque hoje uma boa parte dos judeus mesmo, a turma de Israel, são sionistas, mas eles não se tornaram sionistas. A Hannah Arendt faz o estudo disso, vê as diferenças dos judeus, essa coisa toda que tem. Agora, para a gente examinar isso, o bom mesmo não é só ver a Hannah Arendt, não. É ver o negócio antes. É ver o processo do Dreyfus. O Alfred Dreyfus, o caso Dreyfus, aquilo sim é quebrado, porque o cara era judeu. Agora, os antissemitas, você está entendendo? E os pró-semitas, a briga que teve na França é uma loucura. Agora, esse livro lá, que eu já falei para vocês, é um cara que não é muito conhecido, o nome dele é Bredan, escreve Bredan. Esse Bredan, ele pegou tudo e registrou tudo e fez 600 páginas com aquilo. Mas, com a maior paciência, repetindo tudo que precisasse, o livro é uma catilinária do negócio. Foi publicado não faz muito tempo aqui no Brasil, não. Entende? O livro em português. Agora, é um livrão, mais de 600 páginas. Agora, lá é que a gente vê o processo judeu. Agora, o que ele fez? Ele fez o levantamento historiográfico da história toda, desde o início até o fim, com todos os detalhes, todas as repartições, as pessoas, os juízes, os acusados, os não, que é um erro judiciário contra um judeu. E aquilo foi feito devido ao cara ser judeu. Lá no fundo foi. Então, eles falaram que ele era espião. E a culpa não foi dele, foi de um outro cara, que era um que, em francês, lá depende da pronúncia que dá, mas é Esterhazy. Esse que era um cara, que era um comandante. Esse livro que é do Jacques, né? Pois é, o Jacques, que é do nosso amigo Zola. Mas lá, o Zola, por exemplo, ele, coitado, você sabe que foi até preso, condenado, depois até morreu esquisito lá também o negócio. Agora, o que é que se passa? Ele foi a favor dos judeus. Mas esse Então, na França, a gente vai ver o seguinte, tudo isso que a gente viu que o Hitler fez, praticamente 30 anos depois, já tinha ocorrido com os judeus na França. Isso, se não me engano... Então, os nazistas não foram os primeiros a combater judeu, não. O Dreyfus... Matéria grande mesmo, o problema do Dreyfus mostra isso claramente. E o Dreyfus é o seguinte, começou em 1894 e o negócio foi até o início do século XX. Você está entendendo? Até na Belle Époque. Foi muitos anos depois. Se não me engano, ele também era gentil, o Dreyfus. Agora, todos esses gentil que é desligado da religião, mas continua estigmatizado. Não, ele era, veja bem, um oficial francês, mas de origem judaica. Não, mas acontece que... Agora veja, eles então queriam colocar o cara, mas o outro que fez mesmo, que era o verdadeiro espião, que era junto da Alemanha, ele que tinha origem alemã, que não era judeu. Agora veja, a confusão começou tão grande
que houve erro judiciário em cima dos outros erros judiciários. São vários erros simultaneamente. Agora, gente, tem que ler, porque lá não tem jeito, você não pode ir contra. Pelo seguinte, tudo que ele publica, ele fala, jornal tal, dia tal. Agora, são dezenas de publicações, tudo que tem, e ele tira o tópico. Você está entendendo o que é? Do dia, do ano, tudo, o dia da semana, o que precisa. Outra coisa, fala de tudo quanto é instituição que tem. Eu agora estava olhando, eu talvez vou ter que colocar o nome das instituições, que é muita comissão, muito comitê, muito ministério, que não sei de quê. A França era uma loucura isso aí. Uma outra coisa, isso é depois da Revolução Francesa. Agora, 100 anos depois da Revolução Francesa. A origem de toda essa discriminação, inclusive com quem não é da religião, é estigmatizado, vem tudo da Igreja e da Inquisição. Isso veio daí que o negócio pegou. Não há dúvida tudo, que é, historicamente é. Agora, nessa fase aí, o problema, quem errou mais? Os militares. Esse é que erraram mais. Na questão do Dreyfus, foi os militares. Agora, o processo sério, entrou o judiciário nisso. E entrou também, ou entraram, os políticos de alto nível. Teve cara que suicidou por causa disso, e ele era culpado. Foi um dos que fez falsificação. Agora, a falsificação, a séria mesmo do negócio lá da documentação, era óbvia. E eles mandaram para a França inteira, tinha cópia daquilo. Mas a cópia que foi, não aparecia o processo da falsificação. Pelo seguinte, o cara pegou um papel que havia, que tinha um documento, e arranjou outro papel que ele pensou que era igual. Mas não era, o papel tinha as marcas diferentes do outro. A hora que colocou, não dava, não era possível ter feito aquilo. Agora, quando tira a cópia e mandaram para a França toda, não via que o papel, pensava que o papel era o mesmo. Aquilo tapiou a população inteira. Você está entendendo? Mas igual isso, tem dezenas de tapiações de tudo quanto é jeito que vocês pensaram. Agora, por ali é que a gente vê o que são as maquinações da natureza humana. O processo Dreyfus, esse aí que o cara arranjou, possivelmente naquela ocasião, o povo não chegou a ver a extensão que esse livro traz. Esse livro é uma catilinária, é um libelo sobre o problema da natureza humana errada. Agora, é impressionante pelo seguinte, é muito bem escrito, sabe? Com tudo quanto é coisa, nota de rodapé, tudo isso. É uma perfeição o caso. Agora, outra coisa, não precisa a pessoa ser advogado para entender tudo que eles falam. Porque tudo é explicitado de uma tal maneira que não tem jeito. Os processos, as comissões, os inquéritos, tudo eles dão com calma. Mostra a personalidade da pessoa, como é que é, o militar, o cara que é o juiz, o outro, um por um, descreve um por um, tipo francês, com tudo quanto é detalhe. Você está falando do Jacques, hein? Você está falando do livro Jacques. Qual livro? Não, eu estou falando o caso Dreyfus, do Bredan. É esse que é o caso. Tá no ele livro, é muito superior ao Eu Acuso. Eu Acuso é uma apostilinha. Qual o nome? Agora, esse outro tem 600 páginas. O outro é Caso Dreyfus. Caso Dreyfus. Bredan. É Bredin que escreve. Procura aí Bredin, que é capaz de você achar na internet. Você vai ver o que é. Agora, esse é o livro que eu queria. Sempre quis ver o caso do Dreyfus com mais detalhe, porque eu já conhecia. Mas esse é simplesmente impressionante. Eu, como queria, quero escrever um negócio, porque ele é muito importante para mim pelo seguinte. Eu quis estudar o caso do Dreyfus, porque o próprio enumerador me falou eu ia estudar a priorismose, e que o caso Dreyfus ia mostrar isso. Por quê? O processo realmente é de apriorismo, porque as pessoas já tinham uma ideia, não, ele é judeu, foi ele que é o culpado, e não foram pesquisar as coisas com detalhes para ver se ele era o espião mesmo. Condenaram o cara, e outra coisa, aquilo começou a ter uma repercussão que ninguém esperava, né? De tudo quanto é jeito. Depois o cara foi para a Ilha do Diabo, que é lá em Caiena, que é aquele negócio fechado. Deu uma literatura danada. Tudo quanto é gente fora da França começou a se interessar por aquilo. E não era só judeu. Aí começaram os caras a combater os judeus na França e fora da França. E os caras a defender os judeus na França e fora da França. Vocês estão entendendo?
Foi uma revolução com dados literários, artísticos, jurídicos, militares, políticos, sociológicos, tudo vocês pensaram. Tudo está lá dentro. Agora, esse livro, ele traz o resumo mastigado. Resumo que eu estou falando, 600 páginas. É o seguinte, como é que você vai pegar aqueles jornais todos que existiram na época? Lá tem o dia que foi, como é que foi o outro, o que falou, a declaração, e tudo naquela ocasião não tinha telefone do jeito que nós temos, não tinha internet, não tinha computador. Tudo era na base da escrita. E o povo escrevia tudo que pensava. Xingava todo mundo. Foi por isso que eles prenderam o nosso amigo Zola, porque ele xingou do presidente da República até os outros caras todos, mas colocou abaixo de pode trás. E outra coisa, o francês sabe xingar, né? Vocês sabem disso. O negócio não era fácil. Outra coisa, lá está tudo traduzidinho, tudo certinho. Esse livro vale a pena arranjar. Para algumas pessoas, por exemplo, quem defende processo de criminalística devia de ver esse caso Dreyfus desse livro do Bredan. O Arthur Bredan, Jean Denis. O que está falando aí? Jean Denis Bredan. Ah, não, é mais para vender o livro, está R$26 tal aqui. 26, está barato isso, 26, não, está errado. É usado? No Mercado Livre deve ser de sebo isso. Não, aqui no caso Dreyfus, Jean Denis Bredan. Ele é R$90 o livro. Eu sei, esse 26 é... Não, mas como é que chama o livro? O caso Dreyfus do Jean Denis Bredan. Quantas páginas? Não, aqui só apareceu no... Então esse aí é sebo. Se de ver, você não está sujo e cuspido. É sebo. Se não está tudo bem. Vale a pena. Agora, porque o livro é 90 pratas. Ele bom. O novo deve ser bem mais caro. Você falou que tem muitas folhas. Né? É mais de 600 páginas. Só a parte que interessa, são mais de 600. Entendeu? O negócio é grandão. Agora, o livro é grande, entendeu? Mas vale a pena, é o que eu estou falando. Se alguém aí mexe com processo de criminalística e o problema quer ver como é a política junto com o militarismo, a política propriamente dita, o processo do judiciário e a época, uma coisa muito interessante é que se você vê as expressões da época, como é que eles usavam, tem muita coisa que nós não usamos até hoje. Dentro do direito, dentro da literatura, dentro da sociologia, tem tudo lá, tudo isso. Agora, eu, quando for fazer o verbete, eu vou acabar de ler o livro, porque eu estou no fim do livro. Mas a hora que eu acabar de ler, talvez eu vou fazer uma listagem de tudo isso. A listagem da sujeira, a listagem das autoridades, para mostrar o que é a priorismose, porque é o único jeito de a gente mostrar como é que é. Aquelas ideias que estavam arraigadas nas pessoas que elas não tiravam. O cara arraigado, por exemplo, a defesa maior deles, foi aí que houve o erro, é a defesa da honra, do país, da pátria, do exército e da condição da autoridade. Então, a defesa maior é sempre isso. Seja o Dreyfus, seja os outros, porque eles estavam querendo defender isso. Uma boa parte estava defendendo isso, tudo conversa fiada, estava defendendo coisa nenhuma. Estava defendendo a própria pele. Agora, o problema é que não tem jeito. Com o passar do tempo, a sujeirada começa a aparecer, não tem jeito de ocultar do jeito que era, não tem jeito. Agora, demorou anos, de 1894, até 1998 o negócio foi aceso, depois 99, depois, entende? A hora que chegou o ano 1900, depois 1901, isso tudo continuou. Agora, o cara depois fizeram, então aí faziam as comissões, se retifica o negócio, é o negócio da retificação, se retifica, vamos acertar o cara, como é que é? Arranjar o outro, um suicida, o outro, que é o presidente, na hora que está lá, o negócio está bravo demais, ele tem um AVC e morre na hora, ele já sai, o presidente sai morto. Você está entendendo? É um dos presidentes da França, quer dizer, morreu lá na hora. Tem um monte de coisa assim, o negócio é dramático. Agora, veja, fizeram um filme, mas para fazer um filme desse, com esse negócio, devia de fazer uma série de pelo menos uma meia dúzia de 2 horas cada filme, para mostrar a realidade toda. Então, o filme que fizeram é a amostra grátis reduzida, que não mostra nada, é muito pouca coisa. Porque o negócio é ver o que esse livro mostra. Esse livro já é um roteiro. Uma pessoa já podia fazer um filme aí prolongado, pode estar certo, muita gente iria ver o filme.
Porque isso aí é pior que uma novela. É um rolo. Novela quer dizer nó. Aquilo ali é um rolo. É um rolo que enrolou um monte de gente. Todo mundo que passou perto ficou enrolado com aquilo. Entendeu? Por isso que é sério.